Olá, pessoal. Hoje a aula será sobre a incontinência urinária no idoso. É voltado para as peculiaridades do idoso, ok? Então, a incontinência urinária ela vai ser definida por perdas involuntárias de urina, né? Que vão ter alguns subtipos de incontinência urinária, mas de uma forma geral seria isso. É uma condição bastante presente, principalmente nos idosos, por fatores que eu vou explicar mais na frente. Mas da epidemiologia a gente pode ver que é bem mais comum nas mulheres, na, nas idosas, do que nos idosos. Os idosos. E a gente vê aqui que os idosos institucionalizados têm uma epidemiologia bem maior, mais frequente da incontinência urinária do que os idosos na comunidade. Isso está muito relacionado também ao envelhecimento do sistema gênito-urinário. Isso são alterações fisiológicas que ocorrem no ser humano que favorecem o desenvolvimento dessas incontinências urinárias. Por exemplo, existe um aumento nas fibras de colágeno na bexiga, acarretando diminuição da sua elasticidade. Existe uma hiperatividade do detrusor. Na mulher, o hipoestrogenismo que ocorre fisiologicamente pode favorecer o desenvolvimento de infecções do trato urinário, o, a própria atrofia vaginal também favorece, e isso causa uma irritação dos preceptores de pressão, essas infecções de trato urinário, que vão favorecer esses escapes urinários que ocorrem na incontinência urinária. E outra coisa também é que vai ocorrer um envelhecimento renal que vai reduzir a capacidade de concentrar a urina e associado a uma redução da secreção do hormônio antidiurético, e isso vai estar associado a uma maior frequência urinária nesses pacientes idosos. E aí, uma coisa importante que a gente tem que citar é que existem causas transitórias e causas não transitórias de incontinência urinária. Por exemplo, causas transitórias bem comuns seriam o próprio delírio, que são alterações confusionais agudas que esse paciente está enfrentando e que ele perde a capacidade de decidir sobre ir para o banheiro, por exemplo. Ou, ou algum uso de medicação, por exemplo, que provoque essa infecção urinária. Ou ainda E as causas não transitórias geralmente vão ser as provocadas por cirurgias, por exemplo, ou causas funcionais. E aí a gente vai falar um pouco sobre os tipos da incontinência urinária. O primeiro aqui que a gente pode ver é a incontinência involuntária por estresse, que é uma incontinência urinária que ela ocorre principalmente quando se tem algum aumento da pressão intraabdominal, por exemplo, em uma tosse ou em uma atividade física extenuante, é, ocasionariam essa perda urinária. Os fatores de risco para essa condição seriam a obesidade, partos vaginais, cirurgias prévias principalmente no trato geniturinário, e o hipoestrogenismo. Um outro subtipo, a incontinência urinária de urgência, que é caracterizada pela, pela urgência miccional, né? Então, o paciente ele está fazendo as atividades habituais dele e ele sente uma necessidade urgente de urinar. E aí, por isso, ele vai acabar muitas vezes tendo que correr para o banheiro e muitas vezes isso não vai dar tempo, que vai causando o escape urinário. E aí, ela pode ser precedida de urina ou não. E a perda de urina ela é variável, pode ser pequenas ou grandes quantidades. E aí, uma das causas para isso seria uma hiperatividade do músculo detrusor. Outras causas seriam transtornos neurológicos, vesicais ou até mesmo idiopático.
alterações que possam favorecer o desenvolvimento dessa condição. Um outro tipo é a incontinência por hiperrefluxo ou transbordamento, que é uma inabilidade de esvaziamento vesical de forma adequada. E isso ocorre principalmente em homens devido a uma hiperplasia prostática. Então, na mulher, isso é bem menos frequente, que também pode estar associado a miomatose, por exemplo. Mas é bem mais raro na mulher. Que justamente por causa desse hiperplasia vai ter um transbordamento dessa urina, vai causar os escapes urinários. Então, outro tipo de continência, a gente tem a mista, que seria uma junção daquela de urgência com a de estresse, quando você não pode classificar aquela incontinência urinária nem como de estresse, nem como de urgência, e a funcional, que é essa incontinência relacionada a algum problema de mobilidade, por exemplo. O idoso ele consegue sentir a vontade, sente a vontade de ir ao banheiro, mas pela incapacidade física de se locomover até o banheiro, ele acaba tendo esse escape urinário. Então isso seria classificado como funcional. Na abordagem desses pacientes, como qualquer outra avaliação, você vai fazer primeiramente uma anamnese, um exame físico. Você vai pesquisar sobre a quantidade de urina, a gravidade que isso tem afetando o paciente, se para você tentar classificar esse paciente como uma incontinência urinária de estresse ou de urgência, por exemplo. Outras coisas que você deve pesquisar, se tem a presença da noctúria, presença de esforço para urinar, se tem dor ao urinar, se tem hematura, se tem infecções recorrentes, se tem cirurgias prévias no sistema geniturinário, são coisas importantes a serem pesquisadas. E aí, uma das ferramentas que você pode utilizar é um diário miccional, que o paciente ele vai anotar, ou alguém vai, ou um cuidador, por exemplo, vai anotar para ele, da, das vezes que ele for ao banheiro, vai anotar a quantidade de urina que foi feita, a cor, por exemplo, o horário por um período de 24 horas, pelo menos. Outra coisa que você deve avaliar seria uma avaliação cognitiva, a mobilidade e funcionalidade do paciente, justamente para você ver se esse paciente não se enquadraria no tipo de incontinência funcional. Por exemplo, ele não tem a mobilidade adequada de chegar até o banheiro e que por isso ele apresenta essa incontinência. Outras coisas, exames reflexos, sensibilidades, integridade de vias sacrais, como o reflexo bulbo cavernoso, para afastar se não tem alguma alteração neurológica associada a essa incontinência urinária. O toque retal ele pode ser realizado principalmente para a pesquisa da avaliação prostática nos homens, mas também para a avaliação de fecalomas que podem estar associados à incontinência urinária. Outro teste que você pode abrir mão é o teste de estresse simples, que você pode pedir para o paciente para tossir, por exemplo, ou realizar a manobra de Valsalva, para ver se vai apresentar algum tipo de escape urinário. Dos exames complementares, de uma forma geral, você deve ser solicitado um sumário de urina para pesquisar se existe a presença de hematura, glicosúria ou sinais de infecção. Algumas literaturas recomendam já de praxe, logo de início, realizar uma urocultura também. Alguns pacientes você pode pedir eletrólitos, glicemia, ureia, creatinina, justamente para você ver se não tem algum distúrbio metabólico por trás também. Por exemplo, a própria diabetes, por ela aumentar, ter aquele aumento da polidipsia, o paciente vai apresentar uma maior necessidade de diurese. Isso pode estar favorecendo a própria incontinência pelo volume de líquido que está sendo ingerido. Outras alternativas seriam estudos urodinâmicos, que podem ser invasivos ou não invasivos, que é mais para o profissional de urologia. Mas, de forma geral, esses exames só devem ser realizados quando as outras medidas não foram
tratadas pelo tratamento clínico do médico generalista, por exemplo. Aí isso aqui pode ser encaminhado para um urologista. A abordagem desses pacientes envolve esses 6 pontos aqui. Primeiro, tratar fatores de risco e revisitar os objetivos do tratamento para aquele paciente. O que ele almeja ao final desse tratamento. E se tratar fatores de risco, como, por exemplo, tratar diabetes, tratar a própria obesidade, que favorece esse incontinência urinária, tratar as infecções de trato urinário. Aí depois disso, você vai reavaliar se o paciente está cumprindo essas metas. Se, se isso não está sendo feito, você pode iniciar o tratamento medicamentoso associado às medidas comportamentais e exercícios. Outra opção também seriam tratamentos mais intervencionistas, que deixam para ser feitos somente quando as medidas farmacológicas e não farmacológicas não surtiram efeito. Aqui, alguns medicamentos que podem ser utilizados, que eu vou discutir mais na frente sobre os subtipos da incontinência, mas seriam os anticolinérgicos, como, por exemplo, um muito famoso é a oxibutirina, que aqui você pode encontrar a posologia. Outros medicamentos seriam os agonistas dos adrenoreceptores, como a mirabegtron e a capsaicina. Mas atentar aqui é mirabegron, ainda não existem estudos em idosos. Bom, o tratamento da incontinência de estresse, ela é focado principalmente no tratamento não farmacológico. De que forma isso é feito? Isso pode ser feito em encaminhamento para fisioterapia, para a realização de formas de fortalecimento da musculatura pélvica. Podem ser utilizados até cones vaginais, por exemplo, que são terapias do próprio fisioterapeuta vai fazer com essa paciente, alguns exercícios. Outras medidas que podem ser feitas é um controle miccional, em que a paciente vai escolher um determinado horário do dia para realizar sua diurese. Assim, reduzindo o número dos escapes, porque a bexiga já vai estar vazia. Os medicamentos aqui, eles têm pouca eficácia, mas alguns podem ser utilizados, como a duloxetina, e alguns estrógenos podem ser utilizados na pós-menopausa, justamente porque, como eu falei, a própria atrofia vaginal ela é um fator de risco para essa condição. A cirurgia, ela é um tratamento somente para casos graves e é utilizado faixas suburetrais de suporte, né? Uma conduta mais para o próprio urologista. O tipo de incontinência de urgência, que é aquele em que o paciente ele sente a urgência miccional de ir ao banheiro e muitas vezes não dá tempo e ele acaba urinando. Então, agora o tratamento sob condições especiais, os inibidores de colinesterase, eles são utilizados para o tratamento de demência. E eles aumentam o nível de acetilcolina. Isso pode precipitar o desenvolvimento das incontinências. E outro efeito colateral das medicações anticolinérgicas é que elas podem piorar a função cognitiva. Então, ela deve ser usada com precaução em idosos que já apresentam uma alteração cognitiva anterior. E uma coisa importante é que deve sempre priorizar as terapias comportamentais e mudanças de estilo de vida. Essas aqui são as referências, que é o Tratado de Geriatria e Gerontologia da Freitas, a 4ª edição, e um artigo sobre incontinência urinária em pacientes geriátricos, abordagem diagnóstica na atenção primária à saúde.